Cuidado! Se você se desviar do caminho, você pode cair do cavalo. Você já deve ter ouvido aquela expressão, cair do cavalo. Significa quando a gente tenta alguma coisa e a gente se decepciona, a gente fracassa, ou quando algo não dá certo, a gente fala cair do cavalo. Na Bíblia, nós temos uma passagem muito importante de Saulo, que ele cai do cavalo e depois se transforma em Paulo. Como assim? De Saulo para Paulo. Você quer saber mais dessa história? Continua nesse vídeo que você vai aprender tudinho. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Muitas vezes na vida a gente vai cair do cavalo. Todas as vezes que a gente quiser fazer as coisas do nosso jeito, sem consultar Deus, sem saber se essa é a vontade de Deus para nós, em algum momento a gente vai cair do cavalo. Paulo é uma das figuras mais importantes do Novo Testamento na Bíblia. Ele escreveu as cartas ou epístolas de Timóteo, Tito, Filemon, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Esses foram alguns povos das cidades onde ele levava o evangelho. E ele escrevia cartas. Ele foi preso muitas vezes e também da prisão ele escrevia as cartas para que ele continuasse difundindo, falando sobre Deus, sobre Jesus e sobre a conversão ao cristianismo. Mas antes de ele ser Paulo, esse apóstolo, ele foi Saulo. Lembrando que Paulo, ele conheceu Jesus depois da ressurreição, ou seja, ele não andou com Jesus enquanto vida antes da crucificação. Ele foi conhecer depois que ele caiu do cavalo. Paulo, ele se instruiu bastante, ele era uma pessoa muito sábia. Ele se especializou na religião judaica e com isso ele passou a perseguir os cristãos, porque ele não acreditava que tinha vindo na terra um Cristo, um Jesus, um Salvador. E ele perseguia os cristãos, lançava homens e mulheres na prisão. Ele era cruel, ele era mau com os cristãos. E ele fazia isso o tempo todo. E certa vez ele estava indo procurar alguns judeus, para prender, e ele pediu algumas cartas nas sinagogas de Damasco para que, caso ele encontrasse algum homem ou alguma mulher que no caminho que pertencesse ou que acreditasse em Cristo, para que ele pudesse levar preso para Jerusalém. Em sua viagem, ele estava andando com seu cavalo e quando ele estava perto de Damasco, de repente apareceu um brilho, uma luz que veio do céu, que deixou tudo aquilo luminoso e ele levou um susto e caiu do cavalo. Mas ele caiu do cavalo depois que ele ouviu a voz de Deus falando: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele tomou um susto e perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Ou seja, Saulo já estava lá no chão, levando aquele susto, e de repente Jesus aparece para ele. E Jesus fala: levanta-te, entra na cidade e lá eu vou te dizer o que você deve fazer. Saulo levantou do chão, abrindo os olhos, tentando entender, não estava entendendo nada. E ele não conseguia ver nada, ele ficou cego. E os companheiros dele levaram ele pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego e não comeu e nem bebeu nada. Na cidade de Damasco, Deus apareceu para Ananias,
e contou para ele tudo o que havia acontecido e que o Saulo iria ao encontro dele. E ele mandou para que o Ananias procurasse um tal Saulo, que era Saulo de Tarso, ou seja, que ele procurasse um homem que era chamado por Saulo. Porque numa visão, o Ananias, ele recebeu aquela instrução e que ele deveria impor as mãos sobre Saulo para que ele voltasse a ver. Assim, Ananias foi à procura de Saulo e Saulo recuperou a visão. Depois disso, o Saulo se encontrou com os discípulos de Jesus e ele começou a pregar sobre o Evangelho. Aí ele já era chamado de Paulo. Depois que ele foi batizado, depois que ele se converteu, ele era chamado de Paulo. E ele foi umas figuras muito importantes para que hoje eu e você tivéssemos acesso a esse conhecimento que está lá registrado na Bíblia, que ele escreveu nas suas cartas ou nas suas epístolas. Ou seja, Saulo, que era um grande perseguidor de cristãos, caiu do cavalo e depois ele se converteu e se transformou nessa figura tão importante que trouxe tantas as escrituras de Deus para nós, para falar sobre Jesus, para implementar o Evangelho, como Paulo fez. Ele fez um grande trabalho. Só que para fazer isso, ele foi muito perseguido, porque as pessoas estranhavam. Porque como que eles podiam confiar naquela pessoa que de repente perseguia os cristãos e de repente era aquele que levava o Evangelho, que tentava converter outras pessoas? E ele foi preso muitas vezes por causa disso. E dentro da prisão ele escreveu muitas das cartas que ele continuou pregando o Evangelho ou repassando para outros seguidores dele para que continuassem fazendo o trabalho enquanto ele estava preso. Mas o que isso tem a ver com cair do cavalo e por que muitas vezes nós também caímos do cavalo? Quando a gente se desvia do caminho que Deus quer para nós, ou quando a gente usa os nossos dons e talentos para o mal e não para o bem, em algum momento vai acontecer com a gente o que aconteceu com Saulo, que caiu do cavalo. Ou seja, pode vir esse momento em que a gente vai se conscientizar, em que a gente vai levar um susto, vai cair do cavalo para perceber que a gente está no caminho errado, que não é este caminho que Deus quer que a gente siga. Muitas vezes a gente não tem certeza como que a gente vai usar os nossos dons e talentos, mas para isso a gente pode orar, vigiar todos os dias, até que no momento certo Deus nos deixa isso claro, Deus nos mostra qual é o caminho. Muitas vezes a gente se empolga, se envolve e acaba pegando vários outros caminhos que não é aquilo que Deus quer pra gente. Muitas vezes a gente usa os nossos dons e talentos para o mal e não para o bem. Então é nesse momento que Deus de alguma forma vai fazer com que a gente caia do cavalo. E Deus não chega pra gente dizendo, olha, por favor, você está andando no caminho que eu não quero que você siga. Ele pega ou derruba a gente do cavalo ou vai lá e arranca de onde a gente está. Porque quando a gente não aceita Deus pelo amor, às vezes é pela dor que a gente vai se dar conta disso. E a gente pode orar para pedir para Deus nos ajudar a mostrar esse caminho para que a gente não caia do cavalo, assim como aconteceu com Saulo. Você pode pôr a mão no seu coração e falar, gratidão, meu Deus, por me disciplinar com esta palavra. Me perdoa se algumas vezes eu tenho usado meus dons e talentos de maneira indevida, ou que eu tenha pegado caminhos fáceis, atalhos, ou tenha me desviado daquilo que tu queres que eu siga. Eu te peço, meu Deus, para que me coloque todos os dias no caminho que tu queres que eu siga, para que eu não caia do cavalo. Desde já eu te louvo e te agradeço. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso
e produtivo na presença de Deus. Curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.